Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar o capítulo 31 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Jesus nos faz uma pergunta intrigante. O título do capítulo é Coisas Mínimas e a pergunta está registrada em Lucas, capítulo 12, versículo 26. Jesus pergunta assim: Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Por que estamos tão ansiosos pelas outras, né, Polônia? A gente não dá conta nem do pequeno. Pois é, né? O Emmanuel traz aqui uma questão que a gente já, em vários capítulos, se fala sobre essa questão, né? Da gente querer ter, imaginar fazer grandes coisas, né? Ah, eu gostaria de ser famoso. Ah, eu gostaria de ter inteligência suprema para poder mudar o mundo. Ah, eu gostaria de ter dinheiro, né? Quando a gente fala assim, ah, eu gostaria de ganhar na loteria para eu poder fazer não sei quantas caridades, que eu iria fazer não sei o quê. Enfim, tem um monte de coisas, situações que é muito comum a gente ouvir, né? Mas Emmanuel diz assim para a gente, e Jesus ainda nos relatou naquele período, né? Se nós não somos capazes de fazer as pequenas coisas, como é que a gente quer fazer grandes situações? Então, é uma coisa que é para a gente refletir, para a gente pensar. E aonde que estão essas pequenas coisas para ser feita? Gente, principalmente dentro do nosso lar, é a nossa primeira escola. É a primeira escola do plano espiritual está dentro do nosso lar. Ali, quantas renúncias nós não temos que fazer? Seja em prol de mãe, de pai, de filho, marido, esposa, entendeu? Ah, então eu quero. A doutrina está dizendo para mim que eu só tenho que renunciar? Não, não é isto que ele está dizendo, mas ele está falando para a gente que a gente não precisa ser omisso, né? A gente não precisa baixar a cabeça e aceitar todas as coisas que venham, mas que a gente tem sabedoria para entender a situação e ter palavras coerentes, com certeza, da gente mudar esta situação. É como ir lá na chave de luz e ligar novamente o interruptor, né? É virar a chavinha. Para isso, a gente precisa ter compaixão, humildade, sabedoria, conhecimento. E dá para ficar aqui enumerando uma série de outras coisas, né? Porque o que a gente vê, em geral, principalmente quando tem reuniões de famílias, né? Sempre acaba em discussão, briga, e essa semana aí, ao acaso, passando na televisão lá, eu vi que um cunhado matou o outro, né? Por uma discussão muito besta, uma coisa muito boba, né? E assim, o cara estragou a vida dele, porque vai para a cadeia, estragou a vida da esposa, dos filhos, Interrompeu a reencarnação do outro. interrompeu a encarnação do outro, que também tem filho, tem esposa, tem tudo. E aí, assim, por uma besteirica, por uma coisa assim, muito besta, sabe? Por causa das Então, coisas mínimas, né? as coisas mínimas, mínimas. E aí, assim, é isso que Chico e Emmanuel vêm trazer para a gente, que a gente preste atenção nas coisas mínimas. Porque se eu começo, ninguém vai subir uma escada e vai pegar o pé e vai passar 20 degraus de uma vez. É um degrau de cada vez. E essas coisas mínimas que ele fala, que Jesus coloca, são as dificuldades que a gente tem, são os nossos degraus. Então, é subir um degrau de cada vez. Às vezes a gente desce de novo, né? Pode Com acontecer, certeza. mas a gente começa a subida novamente. E vamos lá, até que a gente não desça mais essas escadas, esses degraus,
e daí para frente a gente só começa a subir. Aí sim, quando eu dentro do meu lar, eu consegui contornar a situação, eu estou levando de uma forma decente, eu estou me dando bem com a vizinhança, talvez comece a vir coisas maiores, né? Mas primeiro eu tenho que mostrar, por exemplo, vamos fazer uma comparação com o nosso trabalho. Eu entrei para trabalhar e eu sou faxineira, né? E aí eu executo tão bem a minha tarefa, né? Eu faço tão bem a minha tarefa, e eu ainda assim eu ainda auxilio algumas outras pessoas que estão ali, que eu vejo que eu posso auxiliar, e aí o patrão viu que eu teria condições de não ser faxineira, mas de eu vir ter um outro cargo. Ou Aí ele me dá. supervisionar os outros, né? Ou Então, coordenar os outros faxineiros. exato, ele vai me dando as oportunidades, né? E na espiritualidade é a mesma coisa. Então, é um comparativo, né, que a gente pode fazer. E é isso que a gente tem que prestar atenção nessas coisas mínimas que a gente tem que fazer. E chamando a atenção, mais uma vez, que dentro do lar é o local aonde a gente tem maior dificuldade, né? É aonde a gente tem grandes oportunidades, né? E que a gente possa aproveitar esses momentos. Para que a gente desenvolva esses degraus, né? Que a gente suba esses degraus de forma humilde. Como a gente pode fazer para ajudar nesse equilíbrio? Evangelho no lar. Então, essa manifestação no grupo, né? De manhã e de noite, como o seu Euclides sempre fala, e isto é uma ferramenta que auxilia a todos que estão ouvindo a executar essas mínimas tarefas aí, né? Mas ainda assim está difícil. Faça outro evangelho em outro dia da semana. Busque ajuda, busque auxílio, porque assim, a espiritualidade está sempre aberta a auxiliar aqueles que pedem, mas eles não vão invadir o nosso lar, eles não vão invadir a nossa vida e falar, vem aqui que a gente vai endireitar a sua vida. Não, eu tenho que querer, eu tenho que pedir esse auxílio. E aí, a partir daí, então, a gente vai buscando esse equilíbrio. Se eu fizer 2 vezes o evangelho fora do grupo, vai resolver? A gente não sabe. Eu faço há mais de 30 anos, né? A certeza que o fortalecimento vem. Exatamente. Então, fica a dica aí, não é isso? É isso. Esse capítulo é lindo porque fala muito de humildade e pé no chão, né? Eu acho que o pensar em grandezas, né? Tem 2 caminhos. Um deles é porque a gente gosta mesmo das coisas grandes, né? Às vezes, por exemplo, para ganhar o próprio reconhecimento dos homens. E por outro lado, pensando na espiritualidade, na nossa caminhada evolutiva, às vezes a gente acha que são as grandes coisas que vão ser valorizadas pela espiritualidade, que vão pesar na nossa bagagem espiritual. Aí vem o Emmanuel nesse capítulo e quase como um poema, assim, fala que sem as pequenas coisas as grandes não são construídas, como a Polônia citou dos degraus. Fala assim, você tem uma sinfonia e falta uma nota, o trem fica desarranjado, não fica tão bonito. É verdade. Então, as coisas grandes só existem se as coisas pequenas forem construídas primeiro. E aí, adorei quando você citou o exemplo de ganhar na Mega Sena, né? Porque é uma coisa tão comum que a gente escuta. E com o pouco que a gente ganha, a gente consegue fazer a gestão do dinheiro? A gente consegue ajudar os outros e fazer algo nas coisas mínimas, no salário mínimo? Porque se a gente não conseguir, não adianta a gente ganhar na Mega Sena, porque, se eu não me engano, é alguma fala do Emmanuel com relação a isso. Se a gente ganha muito, a primeira coisa que a gente vai fazer é atender às nossas situações particulares. E aí, sobrou, já atendi aos nossos, já dei dinheiro para quem tinha que dar, já agradei quem eu tinha que agradar. Agora eu vou dar o resto. Não adianta nada, porque a gente não vai estar dando nada de nosso,
do nosso suor, do nosso mérito. Então, se a gente não consegue fazer a gestão do pouco que a gente tem, não adianta vir o muito, que a gente vai continuar com uma má gestão, como acontece com muitos, né, de gastarem pouco tempo depois É, tudo que é, adquiriram. Então, esse exemplo perde do tudo, dinheiro né? é ótimo, porque pega, acho que no nosso calcanhar de Aquiles, né? Sim, Porque aí quem sim. realmente consegue fazer gestão do pouco. Então, que a gente preste atenção nas pequenas particularidades aí da nossa evolução, porque a espiritualidade está mais interessada nisso. Porque se a gente fundamenta bem as bases, estaremos preparados para os desafios mais elaborados que a espiritualidade poderá mandar para a gente. Então, que a gente não tenha visão de grandeza, que a gente controle as nossas expectativas, né? Essa nossa ansiedade pelo muito. Ele tem uma fala bonita aqui que a gente tem anseio pelos fins espetaculosos e mirabolantes. E aí eu pensei em filmes, por exemplo, às vezes tem alguns dramas, né? Filmes de drama, que tem uma trajetória tão bonita. E às vezes, pelo fato do final não acontecer nada demais, o final ser sem graça, a gente diz que o filme é ruim. É, esperando que tenha alguma coisa maravilhosa no final, né? Esperando alguma coisa que nos impacte. E a gente esquece de toda a trajetória, de cada pedrinha que o filme colocou. E falando em pedrinha, o último comentário importantíssimo que ele faz aqui, que a gente gosta muito do destaque, né? Só que os espinhos também se destacam. As Ah, pedras, elas também são verdade, pontiagudas no começo, é no verdade. caminho. Então, cuidado com o tipo de destaque que a gente está querendo ter, porque a gente pode estar sendo um destaque, um espinho bem fino, com a ponta bem afiada. Que a gente tome É cuidado verdade. com isso. E que o espinho também tem o seu valor, né? Com certeza, com Na certeza. E nos rosa, por ensina exemplo, no muito. pé de rosa, E nos ensina não muito é? os espinhos. É Mas a gente verdade. prefere ser a rosa, né? A gente não quer ser o espinho. É, então, nessa questão do dinheiro, meu pai sempre ensinou a gente assim. É lógico que a gente nem sempre aprende, né? Mas meu pai sempre falou: não importa o que você ganha. Meu pai sempre falou: não importa. Você pode ganhar salário mínimo e fazer grandes coisas. Verdade. Falou: o que importa é o como e o que você gasta. Então, isso eu levei para a vida, assim, sabe? Porque a gente tem que entender isto. Porque eu posso ganhar muito e gastar além do que eu ganho. E aí E nunca vai aí a ser gente suficiente. nunca vai ser suficiente. Eu entrar em cartão, entrar em dívida de banco, enfim, um monte de coisa. Né? Então, assim, cuidado com o que você gasta. Onde eu estou gastando? Com o quê? Realmente é importante? Né? Então, fica a dica. Fica a dica. Vamos ao encerramento, então? Vamos lá, respirando fundo, aproveitando a paz que essas reflexões nos trazem, ou o incômodo que elas nos trazem, para que a reflexão fique ainda mais profunda, para que a gente possa digerir essas, essas informações, para conseguir realmente aplicá-las no nosso cotidiano, de acordo com o estágio em que nós estamos, de acordo com o quanto ainda precisamos melhorar nesse quesito das coisas mínimas. Agradecemos ao nosso mentor individual por sempre estar ao nosso lado, nos lembrando de executar as particularidades do nosso cotidiano, sem nos preocuparmos com as grandiosidades do caminho, sem nos preocuparmos com o brilho, que às vezes é um brilho falso. Agradecemos aos mentores da casa, Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que ajudam nesses trabalhos, organizam e aguardam por esses momentos de distribuição de energias para que possamos auxiliar nossos semelhantes, que eles possam nos auxiliar. Mentalizamos o símbolo da casa como uma forma de união de pensamentos e que possamos direcionar as energias para que essas borboletas captem e possam conduzir aos locais que vamos citando e também aos locais que a espiritualidade superior considerar que são mais necessitados. Que possamos mentalizar principalmente, primeiramente, o nosso próprio lar, as pessoas que estão próximas ao nosso convívio, que seus corações sejam tocados, que os ambientes nos quais moramos e convivemos possam ser harmonizados, que possamos desejar essa mesma harmonia e paz para os nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, para que todo lar em desajuste, em desarmonia, possa receber as gotas dessa emanação de paz que nós desejamos, para que os ambientes sejam melhorados, para que
as desavenças sejam amenizadas. Estendemos assim por todas as nossas cidades do estado, por todos os estados do nosso querido Brasil, mentalizando essas borboletas em alta concentração na cidade de Brasília, para que todos aqueles envolvidos com a gestão pública possam ter seus corações despertados para ouvirem as sugestões dos seus mentores, para conduzirem de uma melhor forma as decisões que são tão importantes para a população em geral, para o bem do nosso querido Brasil. Expandimos essas vibrações também para os outros países, em especial aqueles que se encontram em conflitos, tristes, em situações de ganância extrema, em situações de fome extrema, que onde houver um leito de dor, onde houver um coração oprimido, onde houver uma criança desamparada, a velhice abandonada, onde os corações estejam passando por angústias, depressões, que a nossa energia possa levar auxílio, possa levar alívio, possa levar esperança em dias melhores. E que também o despertamento ocorra nos gestores de cada um desses outros países do nosso querido planeta. Vibremos também pelo lado espiritual, para todos aqueles que perambulam angustiados, sem querer ainda se desprender das sensações terrestres, e principalmente por aqueles que estão conscientemente obstinados no mal, que as nossas energias vão ajudando seus corações a serem despertados, a terem essa libertação para buscarem caminhos melhores. Deixamos assim as vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais conveniente e que nós possamos nos manter em sintonia para estarmos sempre atentos e disponíveis para que a espiritualidade use a nossa energia em benefício dos nossos irmãos de humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima semana.